me conhece, que são poucas. Aline Porciúncula da Silva. O tema escolhido é dentro da educação infantil, o espaço e a saúde da criança, a educação infantil e seus espaços, uma reflexão sobre a saúde da criança no ambiente escolar, TCC, como orientadora e honra, enfermeira Kátia, neste espaço. Pode passar. Dedicatória ao meu marido que não pôde vir, ou melhor, ele foi excluído desse momento. Mas ele está aqui, o patuá, né, pendurado na mão esquerda, meu companheiro. A minha introdução, então, eu quero dar como introdução o tema, por que eu escolhi o tema, que eu já sou técnica de enfermagem, fui técnica de enfermagem durante 7 anos e tenho um grande apreço pelo cuidado. Trabalhei UTI neonatal, maternidade, e quando eu já estava dentro do hospital foi que eu resolvi trabalhar com criança fora do hospital, porque o meu olhar ia além do cuidado. Eu precisava estar um pouco mais em contato com essas crianças. Então, eu peguei e escolhi como minha orientadora a professora e enfermeira Kátia, por ser, né, dentro da área da saúde. A minha introdução, o estudo propõe falar, então, dos cuidados da higiene e manutenção dentro do espaço da educação infantil e da saúde da própria criança. O que eu tenho que fazer para manter essa saúde? A educação infantil e seus espaços, uma reflexão sobre a saúde da criança no ambiente escolar, com a problemática. Quais as informações de higiene e saúde dos espaços são adequadas nas escolas de educação infantil? Então, eu coloco 2 pontos bem importantes para mim, que são os saberes e as intervenções do próprio educador, seja ele pedagogo, educador assistente, o gestor, né, que às vezes nem sempre é um pedagogo, e as medidas que contribuem para os cuidados básicos no espaço, bem como a realização adequada desse procedimento no espaço e com a criança. Vou levar junto esses 2 nomes durante o trabalho. O objetivo geral, né, os demais, como diz a minha orientadora, ali está botando muito objetivo específico, então eu vou falar só dos objetivos do objetivo geral. Apontar as práticas de higiene adequadas para a manutenção dos espaços e materiais ambientes da escola infantil que privilegiem os cuidados e saúde da criança. Metodologia que eu utilizei foi de pesquisa bibliográfica, na Constituição, a LDB de 96, o PME, e PME 2000, ECA 90, referencial curricular, Anvisa, SMED, parâmetros básicos de infraestrutura, Secom, Carvalho e Predicare. O meu trabalho é desenvolvido em 5 tópicos: legislação, orientação, que vem de fora ao docente, informações internas que a gente recebe, né, os docentes dentro da instituição, a rotina deste ambiente, que tem que ser saudável, daí eu cito dentro do meu trabalho bem específico, né, que já é mais curto tempo, e as ações educativas efetivas. Legislação. Diz a Constituição Federal no artigo 162, que a saúde é dever do Estado, direito do cidadão, e a educação no artigo 205, mesmo tópico. É dever do cidadão, dever do Estado e direito do cidadão. Porém, ele não fala só do Estado, ele também fala da sociedade, né, da família, esses 2 artigos. Muito parecido o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, que a criança tem direito à proteção, tem direito ao desenvolvimento dos seus aspectos físicos, cognitivos, e fala neste tópico bem claro sobre a saúde da criança. A Lei de Diretrizes e Bases, no artigo 29, fala do desenvolvimento dos aspectos físicos, cognitivos e emocionais da criança. Então, primeiro, iniciando com a legislação, sem nenhuma dúvida, a saúde é um direito da criança em qualquer espaço que ela esteja. Aqui no artigo 62 da LDB, fala quais são os profissionais autorizados a lidar com essa criança. Então, ele diz que o
pedagogo, formado por nível superior, ou quem tem magistério, né, no ensino médio, para lidar com essa criança também. Mas ele passa a bola também para a Secretaria Municipal de Educação dos municípios. Pode passar. Então, os conselhos do estado e do município que fazem a fiscalização, normatização, deliberação e controle dessas funções que têm a ver com espaço, saúde, de forma geral, dentro do ambiente. As normas que são seguidas é a localização dessa escola, o acesso dela, segurança, meio ambiente, salubridade, saneamento, higiene do local, tamanho, luminosidade, ventilação e temperatura. Então eu trago para vocês, de acordo com a prefeitura, um manual que é distribuído, né, tá em anexo, o Manual de Orientação e Organização sobre Educação Infantil. Eu utilizei como exemplo a cidade de Porto Alegre, mas as demais prefeituras distribuem esse material. Mas é difícil chegar até os docentes. E às vezes, dependendo do interesse do docente, do gestor, isso chega até ele. Ele tem acesso, mas muitos não conhecem. Tem como é que é a edificação, a construção, como é que tem que ser as cadeiras, o piso, prateleira, janela, claridade, tudo tem dentro deste manual. Um deles, né, tem vários outros também distribuídos. Dentro dos parâmetros básicos de infraestrutura, eu não vou ler, né, mas a gente vai mais ou menos botar o olho, de que a iluminação, insolação, tudo isso já tem parâmetros dentro dele. Tem portarias, tem a Anvisa, trabalha com isso, que depois eu mostro o roteiro também. Então, aqui, iluminação, espaço externo, que tamanho mais ou menos tem que ser, o interno, a alimentação, onde tem que ser servida, como que é essa higiene. Então, no parâmetro de infraestrutura é encontrado isso. A vigilância sanitária é responsável, então, por orientar e controlar os cuidados do ambiente. Ou, como todo mundo conhece, a sigla Anvisa realiza visitas e distribui cartilhas informativas nas escolas. Muitas escolas fogem quando bate a Anvisa. O gestor não está, não tem nenhum responsável para abrir, mas na verdade eles estão fazendo um bem para a criança, né? E é uma forma de chegar e informar esses docentes que estão ali dentro. Então tem um roteiro que é da portaria número 326, que é o regulamento técnico de condições higiênico-sanitárias que são seguidas nesse espaço. E daí tem um roteiro a ser seguido. Pode passar. Ele tem umas 14 páginas. É de inspeção da própria Anvisa. Não é só da estrutura física. Tem outras, tem áreas específicas do berçário, do fraldário, sala de atividade, lavanderia, como é que tem que ser. Isso eu tirei esse material aqui da Anvisa, do site da Anvisa. Tudo com pesquisa é possível se for do interesse da instituição, se for do interesse do pedagogo, procurar essa informação. Então aqui, o terceiro tópico seria com os docentes, né? A informação que chega até o docente. Então, com a criança, onde a gente encontra essa informação? Um referencial curricular através dos conteúdos. O que eu tenho que trabalhar com essa criança, eu docente? Então, a gente trabalha com isso aqui na faculdade, a gente trabalha no curso de educador assistente, que no meu caso eu fiz também, de 100 horas, mas é tudo muito rápido, né? Tudo numa disciplina, 2, e a gente acaba na correria esquecendo tais detalhes. Então, é importante que o docente esteja sempre infiltrado nessas informações, no que diz os conteúdos tem de 0 a 3 anos e a partir dos 3 anos. O professor, além disso, orienta nas atividades permanentes sobre os acidentes que ocorrem, aonde, quando e o porquê ocorrem. É dever do professor informar essa criança, orientar essa criança, só que sem tirar a liberdade dela de dentro do espaço. Os alimentos, né? Ah, mas isso é com a cozinheira. Não. Olhar do professor, é ele que tem que saber se está quente, se está frio, se está bem servido, se está pouco, se não está, porque a criança não é um ser que possa, né, já ser responsável por si. Então ele vai precisar dessa ajuda. A troca de fraldas não é somente um cuidado, ela exige uma técnica executada, mas também um contato verbal e físico
desse educador, eu não vou lá tratar que nem um pacotinho e pronto, é um cuidado higiênico. E o descanso, né, do ambiente, temperatura agradável, boa ventilação. Dentro do espaço. Diante do fato de que a criança pode se machucar, não deve impedir os impulsos de ação próprios da idade, que a conduzem a descobrir e exercitar suas possibilidades. Por isso, a necessidade de manejar o espaço, cuidar da aplicação dos brinquedos e demais materiais. Então, aqui fala muito sobre a atitude do professor. Só vai ser possível todo esse cuidado se depender de mim e da instituição onde eu estou atuando. O quarto momento, a rotina, que seria praticamente como é que funciona quem faz a higienização do local, né? O que acontece? O auxiliar de higienização. Então, cabe ao professor, o brinquedo está limpo, o colchonete está limpo, está em um lugar arejado, a cortina não é de tecido, a lixeira tem tampa, o piso não está molhado, as prateleiras não... Se tem ponte aguda, são acima da criança, tudo isso nós precisamos saber. E as toalhas? Uns dos exemplos que eu coloquei, mas está bem descrito dentro do meu trabalho. As toalhas têm que ser de papel, assim como na instituição Unilassar. E o último passo seria as ações educativas. Esse é o fator mais importante que eu coloquei no meu trabalho, que foram os primeiros socorros, que foi um dos principais motivos que eu quis fazer sobre saúde. Que eu, dentro da instituição que eu trabalhava e da experiência que eu tenho em educação infantil, eu era a única que tinha primeiros socorros. Daí todo mundo dizia, Aline, porque tu já é técnica de enfermagem. Por um lado é correto, e por um segundo momento eu acho que se eu não tivesse eu ia procurar saber. Então, Craig e Krecker dizem, há situações em que se faz necessário um pronto atendimento à criança e situações de risco, antes do atendimento de um profissional da saúde. Já aconteceu comigo, a criança bater a boca, quebrar o dente, abrir o machucado, levar vários pontos, e tudo tu tem que ser bem ágil, tu tem que saber, daí fica aquela gritaria, chama não sei o que, até a pessoa chegar, tu já poderia ter contido aquele sangramento, tu já poderia ter feito algo. Então, é uma necessidade que hoje na minha escola eles dizem, aí como a gente precisa ter? Pode pensar, Fê. Então, as minhas considerações finais foram basicamente em cima disso. A higiene não é só do auxiliar de higienização. Os cuidados mínimos com chuteira, cheirinho, se está lavado, se está no potinho, a porta, se tem tranca, a toalha, a escova de dente, se está com a tapinha, coisas de detalhe, é com a rotina, é com o aprendizado que se faz, sim, que é a habilidade, né, com o dia a dia. Porém, já não é só a habilidade, né? Às vezes é um olhar reflexivo sobre a nossa prática que a gente fala tanto aqui. Profissional da educação atento e disponível para verificar os erros, assim como informar os gestores para que eles também tenham o objetivo de capacitar seus funcionários. Eles também, né, os gestores, têm que ter esse olhar, pode passar. Educar e cuidar, né, não é só do cuidado que se vive, o olhar reflexivo. E o docente, é ele que a criança tem como referência. O espaço agradável e seguro vai depender do docente, da saúde no contexto geral, dos gestores e dos convites que se fizerem, sanitarista, enfermeiro, médico, por que não lembrar dos outros profissionais para poder, né, ser orientados também? Meu agradecimento à minha família, minha irmã e minha sobrinha que estão aqui hoje, aos mestres, todos aqui em especial, vocês estão presentes, a enfermeira Kátia, aos meus alunos, que antes de eu vir aqui eu apresentei para eles, e as minhas amigas, a Ana, a Lisa, a Dai, que não pôde vir, eu pequenininha. Que lindo! Já há alguns semestres no curso, daí o convite que a Aline me
a qualquer pessoa, mas se tratando de crianças, é algo extremamente relevante, extremamente importante e algo extremamente presente no cotidiano de vocês na escola infantil ou nas outras escolas, mesmo na escola fundamental e média. Né? Então, eu gostaria de trazer um aspecto do teu trabalho, Aline, que eu não sei se tu percebeste, mas que agora na apresentação ficou muito claro. Tu iniciou dizendo da tua formação e de todo o teu trabalho enquanto técnica de enfermagem e sem querer puxar a brasa, né, para a área da saúde, mas é claro que como enfermeira eu preciso me colocar dessa forma, muito mais do que uma preocupação com a mesa, com a prateleira, com os propósitos e tudo mais. O que tu estás trazendo para a criança é cuidado. Cuidado na forma de educação, educadora que tu vai vir a ser, né, que tu já és, do meu ponto de vista, e cuidadora como técnica de enfermagem que tu nunca vai deixar de ser. Tu não trabalha mais com saúde, mas a essência do cuidado, né, que te foi passado no curso, que tu vivenciou na UTI neonatal, na maternidade, com as mães de bebês que estavam em situações bastante complicadas de vida, onde alguns deles nem conseguiram superar essa situação complicada, né, te fez adquirir toda essa sensibilidade em relação às crianças, que hoje tu também transporta para a tua função, para a tua profissão como educadora. Então, isso é essência, isso é teu. Né? E mesmo que tu viesse a ser arquiteto, eu acredito que tu manteria essa essência, essa questão do cuidado. Então, isso é muito maior do que o trabalho brilhante que tu fizeste durante todo o semestre e que apresentou uma parte dele aqui, né? Como todos, né? Em 15 minutos, o que se apresenta é uma pequena parte. Ela queria, de fato, abordar 20 objetivos específicos, colocar no mínimo 5 anexos do trabalho. Né? E a minha função como orientadora, antipática que somos, né? Precisamos ser, né? Foi castrar. Críticos nem tanto, mas acho que mais castradores, né? No sentido de dizer ainda não, agora não, deixa isso para depois, torna isso mais 2, 3, 4, 5, 6 trabalhos. A Aline foi um privilégio, né? Ter conseguido te orientar, às vezes de longe, mas foi muito bom e estou estreando em outros cursos. Foi a primeira vez que oriento trabalhos de outros cursos, né? Foi muito bom. Aline. Eu acho que ficou bom para todo mundo. Sim, não, o teu trabalho vai ter utilidade para os colegas. Com certeza é um trabalho bastante útil em relação aos manuais e tudo mais. Um trabalho extremamente útil e que eu vou utilizar na disciplina daqui para frente, se tu quiser vir. Viu? Vou palestrar. Com certeza, né? Nesse próximo semestre já está convidado. Então, obrigado. Eu que digo obrigada, prof. Muito, muito. Ana até estava agradecendo ali,